Estou aqui camuflada, porque eu quero conversar um pouquinho sobre uma situação... Opa, desculpa aí, vou botar no silencioso. Uma situação que eu ouvi e que eu fiquei refletindo muito a respeito. Eu disse, não, preciso abordar esse tema, vamos falar um pouquinho. Então, qual é o assunto? Culto dessa semana, alguns pais estavam preocupados com os seus filhos adolescentes, dizendo que os seus filhos, eles não querem mais saber de Deus, não querem mais saber de ir na igreja, e eles estavam muito preocupados com isso. Preocupados a tal ponto que não sabem o que fazer com seus filhos. Será que eu obrigo? Será que eu digo que não? O que eu devo fazer? Será que eu apenas oro? E esta era a frase que se ouvia dentro da igreja. E foi uma lamentação geral de todos os pais. E essa lamentação geral dos pais fez eu refletir na minha adolescência. E todos eles comentaram, como os adolescentes são difíceis. Ai, que fase difícil, que rebeldia. Eles são pessoas muito difíceis de se lidar. Ai, não sei o que fazer, blá, blá, blá. Eu lembrei que a minha adolescência, se tratando de espiritualidade, foi muito tranquila. Sabe por que foi tranquila? Embora eu não fosse cristã. Porque nessa época eu era umbandista. Isso mesmo, eu era umbandista. E sabe como é que foi minha infância? Minha infância foi recheada de grandes exemplos, porque eu via a religiosidade dentro de casa todos os dias. Não era apenas naqueles momentos onde haviam os cultos, as sessões que se falava de religião e dos deuses. Meus pais viviam a religião todos os dias. E o mais bacana nos adolescentes, que poucos sabem e poucos enxergam, eles são seres extremamente verdadeiros. Se seus filhos não querem seguir, é porque eles estão vendo a hipocrisia dentro de casa. Infelizmente, muitos pais são sim hipócritas. Não fazem o culto, não fazem uma oração com seus filhos, não leem a Bíblia e querem simplesmente que eles sigam essa vida de simplesmente ir à igreja. Chega uma hora que o adolescente não vê sentido nisso e não vai mais mesmo. E o que acontece então? Eles vão buscar o grupo deles de pessoas verdadeiras que vivem aquilo em que acreditam de verdade. E, infelizmente, muitos adolescentes não veem essa realidade dentro de casa, porque os pais não vivem a religião no dia a dia. Triste, né? Por isso que em Provérbios diz assim, ensina a criança o caminho em que deve andar, e depois de grande, ela não se desviará dele. Deus falou, ensina, e a gente ensina pelo nosso exemplo. Pare de ficar falando. Resumindo, então, se tu uma bênção, seja uma bênção dentro da sua casa, viva a sua religião, não importa qual é a placa da sua igreja, se você crê na Bíblia, viva isso de todo o seu coração, que seus filhos o acompanharão certamente. Por que eu não estou falando isso para as mamães e só para os papais? Porque foi dada ao homem a autoridade de ser o cabeça da família. Eles não adoram dizer isso? Nós somos o cabeça da família? Então assuma a sua responsabilidade, papai, e faça o seu papel de sacerdote do lar. E como eu estou falando para quem crê na Bíblia, lá em 1 Samuel, no capítulo 2, o verso 12, ele fala sobre os filhos de Eli, o sacerdote Eli, que eles não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem pelos seus deveres de sacerdotes. De quem era a culpa então? Do próprio sacerdote Eli, porque Deus enviou a seguinte mensagem para ele, por que honra teus filhos mais do que a mim? E Deus repreendeu a atitude dele. Então, que os pais possam levar a sério a sua responsabilidade sacerdotal, espiritual, dentro do seu lar.